Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Olá, povo de Deus, está no ar o seu companheiro de todos os dias, o devocional diário do Temor e Tremor. Meu nome é Evaí e espero que estejam todos bem. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Essa semana nós meditaremos nas reflexões do pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Nós vamos iniciar, como de costume, com uma oração e logo após nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em Isaías, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Nós vamos orar e depois nós vamos à leitura bíblica e à leitura da meditação do Lutero. Pai Santo, Pai Eterno, mais uma vez me encontro aqui diante de Ti, gravando este devocional, meu Deus amado. Não para engrandecer o meu nome, não para que eu venha de algum modo, meu Deus, ser reconhecido ou qualquer um de nós que estamos aqui gravando, Pai, mas sim para glorificar o Teu santo nome, para propagar, meu Deus, a Tua palavra para aqueles que nos escutam, Pai amado. Que Tu possa, meu Deus, estar nesse momento conosco, nos abençoando, Pai, tanto a mim que estarei com a reflexão, quanto àqueles que nos escutam, que Tu possa abrir, meu Deus, o entendimento deles. É assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Bom, meus queridos, espero que todos estejam com a Bíblia. Nós vamos ler lá Isaías, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Vamos ler. Então ele disse: Vai e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Amém. Nós vamos agora à leitura da reflexão que o Lutero fez em cima desses dois versículos. Se, pois, dizes tu, a Escritura é clara, porque em tantos séculos homens notáveis por suas habilidades foram cegos nessa parte? Respondo, foram cegos dessa maneira para louvor e glória do livre-arbítrio, para que se demonstrasse essa força magnificamente gabada pela qual o ser humano pode aplicar-se às coisas que concernem a salvação eterna, a saber, a força que não vê o visto nem ouve o ouvido, muito menos entende ou deseja. Pois aqui é pertinente o que Cristo, citando Isaías e os evangelistas, afirmam tantas vezes: ouvires com os ouvidos e não entendereis, vereis com os olhos e não vereis. Mateus 13:14. O que é isto, senão o livre-arbítrio ou o coração humano é oprimido pela potência de Satanás de tal maneira que, a menos que o Espírito de Deus o desperte maravilhosamente, por si mesmo não pode ver nem ouvir as coisas que saltam de modo manifesto aos próprios olhos e ouvidos, de forma que podem ser apalpadas com as mãos? Tão grande é a miséria e cegueira do gênero humano. Dando prosseguimento, como é de costume, nós vamos agora às considerações. Você já se perguntou a razão de muita gente não querer nada com Deus? Alguns dizem, Deus é muito bom. Eu já me deparei com diversas pessoas que dizem isso. Olha, eu acho lindo ser crente, eu acho tão bonito ser crente, o jeito de vocês. No entanto, essas pessoas, elas não querem isso para elas. É bonito na vida dos outros. Na vida delas, não é. Parece que não funciona na vida delas, não é? Mas por quê? Por que será isso? Por que essas pessoas têm esse tipo de pensamento? Uma coisa eu garanto a vocês. Não é por falta de quem prega o evangelho e não é por falta de meios de ensino. Você tem hoje em dia diversos meios onde você pode aprender a palavra de Deus com pessoas altamente capacitadas. A resposta direta e reta para esse questionamento é a seguinte: eles não querem nada com o evangelho por causa do livre-arbítrio deles, porque são amaldiçoados pela própria vontade, pela própria natureza. É simples, não é? Muito simples. Porque assim, o evangelho ele é uma boa notícia e definitivamente ele não é um chamado para um masoquismo extremo, onde você é chamado a se mutilar, a sofrer. Ele é uma boa notícia, ele está longe de ser um masoquismo extremo. Mas mesmo assim, ele sendo uma boa notícia, os homens, como diz lá em Mateus 13, ouvem com os ouvidos e não entendem, veem com os olhos e não enxergam algo que está estampado na cara deles. Isso é resultado
do pecado que habita em cada ser humano. Isso é resultado da queda do homem. Mas vamos contextualizar, né? No meio dessa nossa geração, são poucos os que dão crédito à pregação do evangelho. Poucos. E o interessante é que Isaías, ele já perguntava isso no capítulo 53, lá no verso 1. Ele pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Hoje em dia, a exemplo da época de Isaías, a gente prega para um povo rebelde, apartado dos ensinamentos de Deus, averso ao evangelho. O homem natural, ele é tão rebelde com a palavra de Deus que a pregação do evangelho irrita ele. O coração deles se irrita, se endurece a cada palavra que ele escuta que fala a respeito de Cristo. A cada pregação que ele escuta, parece que o entendimento dele se fecha ainda mais. Eles têm um coração que é totalmente disposto, corajoso para fazer o mal, para praticar o pecado. Porém, um coração que é extremamente preguiçoso para o evangelho, extremamente preguiçoso para as coisas de Deus. Esses homens, eles estão tão cegos, estão tão presos à própria natureza, a esse livre-arbítrio que eles dizem ter, que é uma maldição, que eles não conseguem enxergar o perigo que está ao redor deles. Eles não são capazes de ouvir o conselho daquele que Isaías chama de maravilhoso conselheiro lá no capítulo 9. Pobre é o homem que se encontra nessa situação. Para uns, as palavras desse conselheiro, desse maravilhoso conselheiro que Isaías fala, é segurança plena. Essas pessoas veem as pregações como belas canções, elas soam agradáveis aos ouvidos delas. Mas para outros, essas pregações elas servem simplesmente para torná-los mais infames. Só prova que eles não são capazes de suportar a sã doutrina. Para uns, o evangelho ser pregado é um privilégio, mas outros veem isso como uma provocação, veem isso como algo maléfico. E eu te pergunto, você que nos escuta hoje, em qual grupo você se encaixa? Para você, meu amado, a pregação é uma boa nova, é um convite gracioso e você ama essa verdade de todo o teu coração, você entende que ela é a verdade necessária para guiar a tua vida? Se sim, meu amado, é sinal que você agora não anda mais nos pecados e transgressões nos quais você andava no outro tempo, como diz Paulo lá em Efésios. Cristo, ele te chamou para ser servo dele agora e não escravo dessa tua vontade pecaminosa. A palavra, ela te alcançou, ela se manifestou para ti grandiosamente. Agora eu te digo, se você não dá crédito à palavra de Deus, se você se irrita com a palavra de Deus, se você ouve e não entende, se os teus olhos são incapazes de enxergar essas boas novas, eu sinto em te dizer, mas é um sinal de que você é um daqueles dos quais Deus falou a Isaías. A palavra cumpriu a função dela. Ela fez os teus ouvidos ficarem inutilizados, fez o teu coração se tornar insensível, ela fez os teus olhos se fecharem para que tu não visse, para que os teus ouvidos ouvissem e não entendessem nada. Ela endureceu o teu coração, impediu que tu se convertesse, porque assim era a vontade de Deus. Tu vai continuar doente do pecado. Tu ainda é um doente do pecado e tu está impossibilitado de ser curado, porque assim aprouve a Deus. A palavra, o evangelho, tem essas duas funções. Ela convence, a pregação convence do pecado, da justiça. O Espírito Santo faz isso, mas ela também torna o coração dessas pessoas insensíveis. Se você tem essa aversão pelo evangelho, é um sinal de que é de você que Paulo estava falando lá em 2 Tessalonicenses 2, o verso 11 e o verso 12. Ele diz, e por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Eu vou ler mais uma vez. Deus lhe enviará forte ilusão. Foi Deus que te fez com esse coração duro, para que você cresça em uma mentira. Ele fechou o teu entendimento para a verdade e tu crê em qualquer mentira. E para que isso? Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Você é um defensor ferrenho da injustiça, meu irmão? Você se alegra com a injustiça que acontece com o seu irmão? Então essa palavra é para você. Repense o seu andar, o seu caminhar e o seu agir. Porque, meu querido ouvinte, esse é o único lugar que o teu livre-arbítrio vai te levar para
a condenação. É para a condenação que o teu coração natural, que é oprimido por Satanás, vai te levar. Eu não sei qual é a tua situação hoje, você que me escuta. Mas eu te digo, você não pode se libertar da maldição do livre-arbítrio sozinho. A não ser que Deus maravilhosamente te liberte. A não ser que Deus cure da cegueira espiritual da qual o gênero humano foi exposto lá no Éden ao pecar. As verdades estão sendo anunciadas. O Evangelho de Cristo está sendo pregado. E qual é a reação que ele está causando em você? Oremos para que hoje, você que me escuta, seja um daqueles que Deus deu o prazer de se curvar diante dele, diante do Deus Altíssimo. E não que você seja um daqueles que se curva à sua própria vontade, à vontade da tua natureza pecaminosa. Oremos para que você que me ouve hoje seja um daqueles que Deus deu o prazer de entender o Evangelho em toda a sua grandeza, em toda a sua importância para a nossa vida, para a vida de homens caídos, entregues ao pecado, ao mal moral, entregues à própria natureza, entregues a esse livre arbítrio que só nos leva a pecar. Entenda, a tua liberdade, a tua vontade, os desejos do teu coração só te levam ao caminho da perdição. Se curve diante de Deus, que Ele seja o teu mestre, somente Ele e não a tua própria vontade. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, eu quero te agradecer, meu Deus. Quero te agradecer porque, meu Deus, tu não deixa, meu Pai, eu ser livre para fazer aquilo que a minha natureza pede. Obrigado por tu ter me tornado, Pai, teu servo, por tu ter colocado no meu coração o prazer de te servir, por tu ter, meu Deus, me libertado da escravidão que é o livre-arbítrio. Ó Deus amado, obrigado. E eu peço, Pai, eu oro por aqueles que estão nos escutando, que são teus eleitos, mas que ainda estão, Pai, sob a influência dessa livre vontade, da vontade do pecado, meu Deus amado, que ainda estão sendo influenciados de maneira direta pelos efeitos da queda, pelos efeitos, Pai, do mal moral que é o pecado. Te peço que tu possa livrá-los da escravidão do livre-arbítrio e trazê-los aos teus pés, diante do teu trono, e que eles possam se render a ti e dizer que tu é o único Senhor da vida dele. Que o sacrifício do teu filho possa causar neles a gratidão e o entendimento de que necessitam te servir, de que necessitam servir ao teu filho única e exclusivamente. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Findo-se aqui mais um devocional. Peço que você compartilhe esse devocional. Nós estamos disponíveis no Spotify, estamos disponíveis no Deezer, nós temos um blog, tudo com o mesmo nome, Temor e Tremor. Compartilhe essa mensagem, compartilhe este devocional e que Deus nos conceda a graça de estarmos aqui novamente em uma outra oportunidade. Amanhã você tem outro encontro marcado aqui conosco. Espero você aqui e que nós estejamos com o nosso coração cheios de Cristo, cheios de servidão a Cristo e não servidão ao pecado. Amém.